Que bom, porque temos agora mais uma super atividade no palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae. É a nossa última palestra para encerrar com chave de ouro, para todo mundo ir para casa feliz, que aprendeu algo legal para aplicar na sua carreira, aplicar no seu negócio. E o nosso último tema vai falar sobre o impacto da qualidade das informações na gestão de projetos das organizações. Então, se você é empreendedor, estudante de gestão de projetos, se você quer aprender sobre esse universo, vem chegando aqui para a Fábrica de Empreendedores do Sebrae, que vai começar a nossa última atividade. E para falar sobre esse assunto, quero convidar o nosso especialista, Bruno Corsino. Uma salva de palmas para ele. Por favor, vem, Bruno. Obrigado. Ok. Beleza? Tudo ok? Deixa eu só pegar aqui. Bom, pessoal, boa tarde, Campus Party. Muito prazer estar aqui junto com vocês. Primeira vez palestrando aqui. E foi bem interessante, esse convite do Sebrae, porque é um tema que eu, em particular, gosto muito e, ultimamente, estou vendo que o mercado está mais maduro para usar esse tipo de tema, nos seus negócios. Então, sem mais delongas, vou começar. Quem sou eu? Lógico, antes o título do que eu vou falar, mas quem sou eu? Eu sou só esse cara que entrou numa área que não tem muito a ver com tecnologia, e, a partir dali, começou a tentar fazer cruzamentos com a tecnologia, com a gestão de projetos. E pode-se perceber que a gente já começa a trabalhar sobre lei de proteção de dados. Estou na ABNT, versando sobre alguns grupos de trabalho, até sobre normas. E tudo isso a gente conseguiu um up de 2020 para cá. Foi quando, com a pandemia, todo mundo foi para o digital, e de uma hora para outra abriu um leque para que outras pessoas, outras vozes pudessem falar. E aí é onde a gente se encaixa, onde a gente consegue trazer novos conhecimentos. Esse daqui é apenas 2 exemplos do que já foi produzido. Eu, agora aqui representando até a Associação de Profissionais de Privacidade de Dados, a gente criou essas 2 cartilhas, uma para LGPD para micro e pequenas empresas, e a mais recente, a de direitos do titular. Essa daí foi lançada mês passado. A própria autoridade já está vinculando isso tudo. Vocês percebem que eu sou arquivista, então vim de uma área de documentação e agora estou trazendo mais para a área de informação. E aí é onde eu consigo cruzar tudo isso, todos esses conhecimentos. Ok. O que a gente consegue entender? Todos os projetos, eles têm um tamanho e uma complexidade. E aqui a gente pode ver verde, amarelo e vermelho. Ou seja, quanto maior o projeto e mais complexo, maior a chance de erro. Isso daí não sou eu que estou falando, isso daí são dados do mundo inteiro. Quem esteve na Campus Party esses últimos dias viu o pessoal do PMI-DF, eu sou filiado do PMI-DF, e isso daí é retrato do trabalho deles. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, conforme vai se evoluindo, se tornando mais complexo maior o tamanho do projeto, maior a chance de erro, de um fracasso. E aí é onde a gente fica doido. Por quê? A gente está num universo que já não é mais um universo, se torna já um metaverso, com muitas informações, todo dia, o dia inteiro, o tempo todo. Não sei vocês, mas às vezes eu tenho até que jogar o meu celular de canto para eu conseguir dormir, para eu conseguir viver, estar no offline. Eu sei que alguns estão me assistindo pelo YouTube, mas é mais ou menos isso que a gente está vivendo hoje. E a gente não sabe muito bem o que fazer, porque temos excesso de informação e não sabemos direito para onde ir. Enquanto que antigamente nós sabíamos para onde ir, mas não tínhamos acesso a essa informação. É um paradoxo, que a gente pode perceber, hoje em dia. E, para embasar, o que é informação? Tudo isso, para trazer valor à informação, a gente tem que trazer algumas coisas bem claras. A informação é simplesmente a diferença que faz a diferença. Nada mais do que isso. Por quê? Na hora que a gente tem um diferencial de mercado, nós temos uma informação de valor.
E essa informação é provocada por conta de diferentes conhecimentos. Então, a informação é uma diferença que faz a diferença. E por que eu digo isso? Porque, logo em seguida, né, a ideia de valor da informação começou ainda no papel. Né? Antes da gente chegar hoje nos NFTs, antes de chegar hoje em metaverso, tudo isso existia, né, na tecnologia de papel, de papiro. E esses valores eles existem até hoje, porém eles estão passando por uma migração assim como todo o mercado. Então, tudo isso, né, todos os valores, primeiramente, uma informação ela precisa ser passada de uma pessoa para outra. Então, ela tem que comprovar algo, seja da forma legal, fiscal, né? Quem é dono de negócio, quem trabalha muito com a parte financeira sabe muito bem o que eu estou falando, o pessoal, né, do direito, tudo isso precisa desse valor. Ah, Bruno, e depois, o que acontece? O que acontece é que pode virar fundos históricos. Brasília, para quem mora em Brasília, para quem visita Brasília, sabe muito bem que aqui a cidade é tombada pela Unesco. Então, tudo isso, toda a história, né, ela existe porque existem informações que já são preservadas nesse valor histórico e de pesquisa, certo? Então, por que a gente avalia? Né? Por que a gente precisa avaliar a informação? Né? Toda empresa ela precisa de avaliar seu histórico. Eu vejo muitas lives, muitos vídeos falando que nós precisamos de fazer os testes, né? O pessoal do marketing. Teste AB, nós precisamos fazer isso, fazer aquilo e validar. Tudo isso gera um histórico, tudo isso é informação, tudo isso gera valor para a empresa. Então, se a gente não tem isso validado, se a gente não tem isso, como é que se diz, catalogado de uma forma que a gente consiga acessar, essa informação não vale muita coisa. Isso vale para o marketing, vale para projetos, vale para a nossa vida pessoal. Até porque, se a gente pensar, a nossa certidão de nascimento, casamento e óbito são informações relevantes, extremamente relevantes, sobre a nossa vida em sociedade. Certo? E, claro, né, como todo ano precisa, do imposto de renda, que é a informação mais certa de qualquer país, é a informação da Receita Federal. Né? Então, com isso, a gente consegue trazer um universo bem específico que não importa se você é uma multinacional, você é governo, se você, dentro do governo, é legislativo, executivo, judiciário, se você é terceiro setor, se você é uma startup, não importa. Todas as informações você tem que saber, você tem que levantar, você tem que gerar, catalogar e saber o que você tem ali. Senão ela não tem valor nenhum, se torna apenas lixo informacional. Né? Ou o que o pessoal, eu vejo muita gente falando, obesidade de informação. Né? Eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho que parar um pouco nos estudos porque eu percebo muita gente falando muito do mesmo. Então, eu acabo percebendo que eu estou me tornando obeso de informação. E aí, filtrar isso é muito complicado. Porém, quando a gente vai para o mundo corporativo, ele é mais simples, porque a informação tem que trazer resultado, ponto final. Se ela não trouxe resultado, pode ser que ela não venha a ser necessária agora. Né? Pode ser lá na frente ou simplesmente não ser necessário mesmo. Ok. E da onde eu tirei isso? Isso daqui é um manifesto caos. O que é isso? Né? Para quem é da área de projeto, sabe muito bem o que é. Os gerentes de projeto do mundo inteiro, eles alimentam esse manifesto, onde eles dizem os projetos que deu certo, que teve defeito e que fracassou. E aí, justamente, vermelho foi o que teve, foi o fracasso, amarelo com defeito, verde, sucesso. Né? Então, a gente consegue perceber no mundo inteiro, não importa se você está na Índia, se você está no Japão, Estados Unidos, Brasil, tudo isso é alimentado. Na época que eu consegui esses dados, era até 2015, porque eles alimentam todo ano esses dados. Atualmente, eles estão usando já a metodologia ágil. Né? Muita gente que conhece, né, sabe muito bem como é que funciona. E essa margem de erro tem diminuído, porque as pessoas têm se comunicado mais. Né? O maior problema em projetos é a comunicação. E eu acho que não só em projetos, na vida. Né? Uma comunicação mal feita pode quebrar uma empresa, pode desfazer uma família, né? Apenas por um ruído na comunicação. E com projetos é a mesma coisa. E foi a partir daí que eu pensei,
uma forma de cruzar a gestão da informação com a gestão de projetos. Existe alguma coisa aí no meio, né? Existe alguma forma da gente traduzir isso para gestores, porque eles precisam dessa informação. E aí a gente começa a pensar, ok, mas a informação, se eu estou trazendo para a área de gestão da informação, a gente tem que entender o que é a informação, aprofundar um pouco mais. E aí já puxando a brasa para minha sardinha, a gente estuda um pouco sobre semiótica. O que é a semiótica? Se por um acaso você chega e vê uma cadeira, naturalmente você passa pela receber a informação da cadeira, decodificar a cadeira e trazer um significado para ela. Só que isso acontece muito rápido, né? É interessante porque eu tenho uma filha recém-nascida e hoje de manhã eu vi isso acontecendo. Nós mostramos um livrinho para ela, eu e minha esposa, e ela recebeu aquela informação, um livro com uma imagem preto e branco. Na hora que ela viu a informação, no rosto dela deu para ver ela tentando decodificar o que é essa informação. Mas ela ainda não consegue interpretar por conta, né, ela vai fazer um mês agora, então ela não consegue interpretar muita coisa. Mas isso daí acontece com todos nós. E se a gente consegue entender isso, a gente consegue entender que a informação ela não é só escrita. A informação ela é passada para a gente por todos os nossos sentidos. Seja por uma música, seja por um vídeo, né, algo visual, algo que a gente toca, uma roupa, uma comida, tudo é informação. E tudo isso fica mais fácil da gente entender quando a gente começa. Lógico que essa semiótica que esses dois caras, eu acho que eles passaram a vida inteira tentando, né, explicar isso. Né? Tanto que é um dos temas mais difíceis de ler. Então, apenas um resumo bem básico para vocês. E aí esse cara aqui trouxe a teoria de recuperação da informação. E aí dá para perceber quando foi isso. 1979, a gente está em 2023. Né? Então, assim, faz mais de 30 anos, mais de 40 anos, mais ou menos isso. E foi quando ele simplesmente montou um modelo de, ok, toda informação ela tem que ter integridade. E o que é integridade? Ela tem que ser verdadeira, ela tem que estar nos moldes para aquela informação valer. Só que nunca foi trazido, pelo menos eu não vi ainda, uma forma prática de trazer isso, né, para o mundo real. E é interessante porque tudo na vida a gente tem que agradecer porque existe um motivo. Eu achei o estudo desse cara, nós estávamos no meio de uma greve dos caminhoneiros em 2017. E eu tinha tirado férias para ver sobre isso. Né? Então, quando eu comecei a ver e vi que estava de greve, eu falei, vou ficar aqui no computador, né, mesmo, porque eu não tenho necessidade nem de sair de casa. Ok. E aí foi quando eu consegui traduzir, né, deixa eu ver se ele passou, nesse modelo. E aí, quando a gente consegue trazer no modelo conceitual, a gente começa a entender por que a informação é importante. Né? Por que ela é importante em todos os sentidos dela ser íntegra? Porque a informação ela só é importante no tempo. Se a informação se não tem tempo nenhum, ela não tem validade nenhuma. Né? Por que a Campus Party 2023 ela tem validade? Porque ela tem uma data para acontecer, ela tem um prazo para acontecer, ela está no tempo. Então é uma informação válida. Agora, se simplesmente diz, tem uma Campus Party, essa informação não diz respeito a ninguém, a gente não consegue validar, a gente não consegue entender muito sobre ela. E aí a gente consegue perceber algumas métricas que é o quê? Precisão e revocação. Traduzindo de uma forma mais tranquila, vamos pensar quando a gente faz uma pesquisa no Google. Os resultados da primeira página são os mais precisos. A gente sabe exatamente o que precisa. Então, se a gente, por exemplo, pesquisar sobre microfone. Na primeira página, a gente vai ver tudo sobre microfone. Microfone. Ok. A partir da segunda página, a gente já começa a não ver sobre microfone. A gente vai ver venda de microfone ou o microfone usado para aquilo. Aí já começa o quê? A revocação. Então, você começa a perceber que vai perdendo, né, a precisão. E isso daí, quando a gente fala de um universo de empresa, o tempo, né, é o que diferencia as que têm sucesso e as que não têm. Ok. Né, e ao longo do tempo a gente tem que ser mais eficaz, né, nessa recuperação.
E aí a máxima do Wesley Safadão, ele acertou. Existe 1% vagabundo, sim. Né? Nenhuma informação é 100%. Porque até no modelo mais conceitual, o máximo possível, maior, né, na melhor sensibilidade, ela só vai ser 99,01% confiável. Perdão. Confiável. Que significa o quê? A gente vai achar tudo sobre essa informação. Quando a gente atingir esse teto, a gente já não está mais falando sobre aquilo, mas sim sobre coisas relacionadas àquilo. Como eu comentei anteriormente, microfone. Então, na primeira página, normalmente a gente acha os 99% sobre o microfone. Porém, quando a gente vai para o mundo de projetos, que é a vida real, a gente começa a perceber isso. Né? A gente percebe que apenas 29% dos projetos dão certo, ou seja, são precisos. E por que isso? Falha na comunicação. Né? Isso em 90% dos casos é falha na comunicação. Nós não estamos sendo precisos por quê? Porque nós não estamos nos comunicando, nós não estamos falando com pessoas. Deixar a máquina fazer o trabalho de máquina e o ser humano fazer o trabalho de ser humano. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a perceber que nós não estamos atingindo o objetivo que a gente quer. Seja esse objetivo fazer uma mudança, ou seja esse objetivo transportar uma empresa de um país para outro. Né? Uma bolsa de valores da vida. Tudo isso está nesse escopo, nesse ambiente. E aí aqui ele já traz uma nova forma, né, de medir, que é a acurácia. Que o que é a acurácia? É o quanto que essa informação é completa. Significa que se a gente fala de microfone, a gente não está falando de microfonia, é microfone. Nem uma letra a mais, nem uma letra a menos. E aí a gente percebe que as informações estão certas, estão chegando à exatidão. Porém, a gente não consegue traduzir isso para quem precisa. Até porque o custo de um projeto ele tem que ser no máximo 4% do que a empresa produz. Ou seja, se você tem um projeto, você pega, para quem é dono de negócio aí, para quem tem até um orçamento familiar, pega o orçamento familiar e você quer pôr um projeto em ação. Sei lá, durante o mês eu recebo R$5.000. 4% disso é o que você tem que investir em um projeto. Quando você começa a passar disso, você começa a se arriscar mais. Mas é interessante porque a gente pensa, mas é muito pouco. E aí é onde a gente entra justamente nesse resultado financeiro. Isso daqui são informações do mundo todo. Todos os projetos que deram certo, que atingiram o máximo possível, só pelo fato das informações estarem organizadas e atingindo as pessoas que precisam, as empresas tiveram lucro de 32%. Isso daí não sou eu que estou falando, isso daí é prática. Porém, as empresas que simplesmente largaram de mão, né, 2/3 do orçamento, pouco mais de 2/3 do orçamento, virou pó. Significa que muita gente não está ligando. Porém, aí é onde a gente vê os dados do Sebrae que mostra, né, a quantidade de empresas que morrem até 5 anos de idade. Parte desse resultado é desse resultado aqui, né? Um resultado gerando outro resultado. E o que a gente ganha com a informação organizada? Justamente, aí vem os benefícios que aí já é um pouco mais do marketing, né, da área. É o acerto na tomada de decisão, a definição de estratégias, a redução de ruídos, que eu comentei anteriormente, né, o ambiente organizacional, né, por incrível que pareça, melhora, porque se você põe uma informação para um funcionário seu, essa informação some, começa uma reação. Eu te dei, fulano. E aí, cadê essa informação? Eu precisava dela para um projeto, precisava dela para um orçamento. E aí começa o burburinho. E daí, então, daqui a pouco, ninguém confia em mais ninguém na empresa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E a comunicação eficaz, que é uma consequência, né, bem óbvia. Mas aí, eu falei do quanto ela custa. Né? E aí, essa pergunta, quanto vale a informação,
É o que eu me perguntei na época da faculdade. Fui atrás de vários professores, doutores, mestres, bati de frente com gente que está na área há muito tempo. E todo mundo falava, você não sabe o valor da informação. Eu falava, sim, essa pergunta eu entendi. Quanto vale? Aí a pessoa, não, você não entendeu. Eu falei, já entendi, mas eu quero a resposta. E as pessoas não sabiam explicar. Porém, a gente começa a olhar nos jornais que uma obra de arte é avaliada em tantos milhões de reais, tantos milhões de dólares, de euros, né? Por que isso, com a obra de arte, é possível, né? Que é algo que muitos não têm acesso, e uma informação que todo mundo tem acesso, a gente não tem esse tipo de resposta. Foi aí que eu fui atrás, né? E aí eu percebi que essa informação pode tanto quebrar uma empresa, ou seja, 92% né, da empresa, na reputação da empresa, né, negativo, ou simplesmente ela extrapolar o teto e mostrar que ela está 1 a 2 anos à frente do mercado dela, né? Porém, esse tipo de informação, na época que eu produzi, esse tipo de resultado que eu achei, quando eu achei, o mercado não estava preparado. Isso daí foi em 2018 para 2019. Com a pandemia, hoje em dia a gente está falando de inteligência artificial, a gente já tem um pouco mais de maturidade. Isso daí a gente consegue falar melhor para as empresas, para os gestores, colegas de trabalho, né? Eles conseguem entender melhor. Porque o contexto e o tempo, como eu falei anteriormente, eles são obrigatórios. Você tem uma informação e tem o tempo, você não diz para quem vai ser usada, como vai ser usada, mais uma vez ela não vale nada, né? E esse é apenas um comparativo do que você pode gerar apenas com a sua informação interna. Tudo isso eu estou falando apenas olhando para dentro das empresas, não estou nem olhando para a concorrência. Tudo isso foi olhado para dentro. Quando a gente olha para dentro e verifica isso, a gente percebe, nossa, nós temos potencial. Por que nós não usamos esse potencial? Às vezes é porque falta um direcionamento, né? Às vezes a gente não consegue, né? Ok, e aí a gente consegue ver esse comportamento aqui. E aí traz mais um indicador, a contingência dessa informação. Ou seja, no começo dos nossos projetos, a gente percebe que nós buscamos mais informação. Você vai atrás da Campus Party, você vai buscar em tudo quanto é lugar. Então você meio que se enche de informação. Ao longo do tempo, você vai reduzindo. Beleza, não preciso de tudo isso. E aí você começa a reduzir até descartar essas informações. E por mais incrível que pareça, menos é mais. Conforme você vai descartando, você vai gerando valor. E aí é onde eu pego emprestado o termo da contabilidade básica. Ativos intangíveis. Na contabilidade, para quem não sabe, todo objeto ele tem uma depreciação. A informação não. Ao longo do tempo, ela só ganha tempo, ou só ganha valor. Mas tudo isso também depende de um tempo. E aí é onde eu pensei, como medir isso? E aí a gente coloca aqui, né, esse daqui é um modelo conceitual, tá, gente? Que a gente consegue traduzir esses valores, né, para ficar mais fácil você chegar numa instituição e falar, olha, você tem essa informação, você tem X de informação, seja em megabytes, gigabytes, em fotos, em imagens, em PDFs, em NFTs, em blockchain. Ok, quanto que isso vale para você? Eu já cheguei a ver instituições aqui em Brasília que, no custo de mercado, a informação custava R$500 mil. Custava, mas ela valia mais de R$8 milhões. Com isso, a gente consegue traduzir quanto que vale a informação, né? Aqui é um modelo, um exemplo, né, de mínimo e de máximo, né? Ou seja, no mínimo, a cada R$1 investido, a gente ganha R$ 1,44. No máximo, R$ 3,44. Então, assim, se não está sendo investido em informação, você está perdendo dinheiro. Se você não está investindo na informação dentro da sua empresa, dentro da sua organização, dentro da sua escola, dentro da sua universidade, você está deixando dinheiro na mesa. Simplesmente isso, né? É o que está acontecendo. E aqui apenas alguns indicadores que podem ser usados, né? O valor agregado geral da informação nos dois
né, os dois modelos, né, o de integridade e de comportamento. Esses itens eles podem ser usados para você saber aonde você está errando, aonde você está acertando, o que você pode ser, né, pode ser colocado e adaptar. Lembrando que esse item de prioridade da informação, ele tem que ser 100% o tempo inteiro. Se você não pôr a informação em primeiro lugar o tempo inteiro, tudo isso que eu falei não adianta de nada. Ela tem que estar 100% o tempo inteiro. E eu acho que todo mundo aqui que já mexeu com dados sabe que essa é a sequência lógica que está sendo usada. Dado gera informação, informação, conhecimento, conhecimento, inteligência. Então, se você chega numa empresa e a empresa fala que eu sou uma empresa inteligente, né, tenho dados inteligentes, smart, transformação digital, mas a gente não sabe onde... A empresa desconhece as informações e essas informações não estão organizadas nos seus dados, olha, desculpa, mas você está com um teto de vidro, uma vidraçaria enorme em cima de você, né? E é algo que normalmente as pessoas não gostam de ser, como é que se diz? Batidas de frente, né? Porque se você chega na casa dos outros e fala mal da casa dos outros, você vai levar pedrada, isso é normal, né? E aqui apenas o resultado quando a gente faz esse tipo de gestão. Lógico, mais uma vez, puxando a brasa para minha sardinha, eu como arquivista mexo também com documentação, né? A documentação vira digital e a partir dali a gente faz curadoria digital. A gente começa a traduzir isso em tempo. Isso daí, 3 meses, é algo, né, que todos os gestores executivos do mundo inteiro demora esse tempo por ano buscando informação. Então, você pular de 3 meses para 3 minutos, olha, não sei vocês, mas meu tempo ia ajudar bastante, né, em muita coisa na minha vida. Então, essa é a hora, tirem fotos, printem a tela, eu sei que vai estar online, mas isso daqui é um conhecimento que deve ser levado para todo lugar, né, porque isso daqui diferencia, no nível mais básico, uma empresa da outra. E aqui apenas o resultado de tudo isso em projetos. Ou seja, nós já estamos começando a ter uma contingência negativa, ou seja, já tem informação demais, todo mundo sabe disso, a gente já tem informação demais no mundo, né? Estamos até aproveitando bem essa informação, porém, elas não tá tão exata para a gente. Tanto que muitas vezes a gente pesquisa sobre um tema, tem que abrir 10 abas diferentes para tentar juntar em uma ideia, né, enxugar alguma coisa, né? E apenas uma forma de medir isso, esse modelo é um modelo que tem sido usado já há algum tempo, né, pela Universidade de Cambridge, se eu não me engano. Depois podem pesquisar, se tiver errado, né, tudo bem, porque é muita informação, mas esse é um modelo que tem sido usado, né, o Data One, Data Life Cycle, que é o ciclo de dados da informação, onde a gente consegue planejar todo o caminho dos dados dentro da organização. Isso daqui está gratuito, isso daqui é para software livre, isso daqui é usado no mundo inteiro, né? Então, tudo isso a gente consegue pela internet, né? Inclusive, o meu artigo, porque esse daqui foi fruto do meu artigo de MBA, em gestão de projetos, onde eu simplesmente tentei cruzar a gestão da informação com a gestão de projetos, usando a recuperação da informação. Então, quando a gente começa a ver isso, a gente começa a ver um universo que não existia. Ou existia, a gente não estava enxergando. Então, isso é um pouco do que eu queria demonstrar aqui. Tentei traduzir 10 anos, né, de mercado, de estudo, de palestras, para aqui para vocês em 30 minutos. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição. Esse QR Code são os meus contatos. Facebook, Instagram, e-mail, LinkedIn, WhatsApp, está tudo aqui. Uma salva de palmas para o Bruno.
Temos 2 minutinhos para perguntas ainda. Então, quem já tiver essas perguntas, pode levantar a mão. Não vão para casa com essas dúvidas. Vocês viram aqui, domingo de Páscoa, aprender. Então, aproveitem para perguntar ao nosso especialista. Enquanto o pessoal vai pensando na primeira pergunta, tem uma, Bruno. Você falou bastante sobre a organização de informação, você trouxe algumas metodologias que as pessoas podem aplicar. Eu queria que você também compartilhasse dicas de ferramentas ou plataformas que a gente possa estruturar essa informação para visualizar de maneira mais fácil. E a gente transformar isso, talvez, num framework, num ciclo, que a empresa consiga ver, eu, como gestora, consiga me organizar. Que tipo de ferramentas você usa para organizar a informação? Certo. Muito boa essa pergunta, né? A gente que é da área de arquivo, né, de arquivologia, era algo que eu até estava comentando com a Daniela mais cedo. Hoje em dia fala muito de proteção de dados, fala-se muito de dar acesso à informação de uma forma digital. A gente já sabe disso na área física. A gente sabe que cada informação tem um tempo. Ela exige um tempo. Ou seja, uma nota fiscal, 5 anos, 10 anos, já uma pasta funcional, 100 anos, por incrível que pareça, né, tem que ser guardado. Então, isso daí, existem modelos já tarimbados até pela própria ABNT, né? Existem normas de gestão da informação e o modelo, aquele Data Life Cycle, é um modelo que ele é voltado para software livre. Além dele, quando a gente pesquisa sobre ele existe muito mais, deixa eu só voltar aqui, existem outras formas, né? Um dos modelos que muita gente tem usado é o modelo OAIS, O-A-I-S. É um modelo também da ABNT, ou seja, se está na ABNT, ele vale no mundo inteiro. Ele é uma norma ISO. Então, se a gente usar aqui, usar em qualquer outro país, ele é válido. E por que eu posso afirmar isso? Com a criação das normas, a gente começa a estudar, a gente começa... Então, tudo isso, para quem está programando, é um universo, é um oceano azul, porque não tem muitos estudos sobre a área. Sistemas, a gente ainda usa muitos sistemas de gestão de projetos, como um Trello, como a Asana, né? Então, ainda está muito... digamos assim, a gente não pode dizer cru, mas ainda está muito imaturo. Então, existe campo para crescer aí, né? Eu mesmo uso uma forma, quando eu vou organizar as informações dos meus clientes, usando apenas um Excel. Com o Excel, eu consigo traduzir tudo o que a empresa tem, saber as porcentagens e até gerar para o próximo cliente. Olha, normalmente você vai ter X% de documentação tal, de informação tal. Como é que você sabe disso? O histórico. Justamente, eu faço essa gestão das informações. Atualmente, aqui em Brasília, eu tenho organizado condomínios aqui da Asa Norte e da Asa Sul, e eu tenho visto isso. Algo que é muito básico. Então, a gente não consegue, deixa eu só voltar aqui, ir no nível de inteligência se nem a informação a gente chegou. Então, a gente ainda tem um universo gigantesco, e isso daí vale para todas as áreas mesmo. Saúde, farmacêutica, marketing, TI, né? Inclusive, a TI ultimamente tem me procurado por conta da Lei de Proteção de Dados em relação ao quê? Por quanto tempo eu tenho que guardar um dado pessoal? Todo mundo achava que era um prazo único. Porém, a gente consegue traduzir isso, organizar e, além disso, afirmar e validar isso. Ou seja, seria como um arquiteto. Nós assinamos e confirmamos. Se a gente estiver errado, a gente se responsabiliza. Então, ainda está muito nesse campo, mas uma das formas que a gente consegue entrar na transformação digital sem deixar de ser humano. Olha só, muitas oportunidades. Temos mais perguntas da plateia? Não? Ok, dei mais uma chance. Então, só eu tive minha dúvida sanada agora. Me aproveitei aqui do Bruno, especialista. Então, vamos agradecer mais uma vez, com mais uma salva de palmas, por todo o conhecimento compartilhado. Muito obrigada, Bruno. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a todos por vir na Campus Party, né? Isso aí. E obrigado ao Sebrae pelo convite. Muito obrigada, Bruno.